Eu fico muito feliz de que todo mundo que tá aqui nesse vídeo. E eu queria poder trazer justamente nesse vídeo aqui, conteúdo de um valor um pouco maior, não só falando da arte, né? Mas também falando de posicionamento em mercado, do que é esperado de certos artistas, dos artistas conceituais, na verdade, né? Hoje na indústria. E também falar justamente nessa questão de como tá lidando com o cliente, né? Porque uma coisa é ter o cliente, outra coisa é manter o cliente, né? Mas assim, também obviamente eu vou falar do processo que tá acontecendo aqui na tela, né, não posso deixar de fazer disso, porque muitos de vocês nem sabem ainda, trabalhar com esse tipo de coisa, tá. Então o que acontece, né, o que é o grande diferencial do artista conceitual pra gente poder criar essas coisas, tá. É a tua capacidade de saber o que tu tem que resolver, como tu vai resolver, e da maneira mais eficiente possível tu poder resolver as coisas, né. Então, por exemplo, tá, esse é um exemplo muito bom justamente por conta do vídeo que a gente tá vendo aqui, do design que eu criei. Esse personagem, ele é tipo um, digamos assim, um Gaara da vida, um Naruto da vida, porque essa espada meio que esse braço mecânico, né, pode estar protegendo ele aí, 24 horas, digamos assim, é uma coisa que ele não controla, digamos, tá. Então, o que que acontece? Pra mim resolver isso, o que que é mais fácil pra mim fazer? Fazer isso no 2D, desenhar e usar Photobash, ou fazer isso no 3D, fazer os materiais, ter a iluminação pronta e renderizar e só colar lá no meu design, né. Obviamente, seria modelar, né. Por quê? Porque acontece, cara, muitas vezes esse design, tá, quando a gente tá nessa etapa, que tu não tá mais lidando com silhuetas, tu já tá num processo de poder criar alguma coisa apresentável, tá. E aí o que acontece? Se o cliente pede pra tu alterar a pose desse braço, né, o que que é mais fácil fazer? Redesenhar a luz inteira, redesenhar a mão inteira, fazer todo o processo de materiais de novo, do zero, no 2D? Ou só modificar e posar no 3D, no ZBrush da vida, ou um programa assim, é um Blender, né? E aí re-renderizar, né? Obviamente o 3D ele te dá essa facilidade, né? Essa mobilidade, essa agilidade muito maior do que no 2D, né? Então minha ideia ali, né, em termos de design, era criar alguma coisa que tivesse músculos cibernéticos, digamos assim, e ter plates de proteção, né? Que obviamente é um braço ofensivo, mas ele também tem que apresentar algum tipo de proteção para o usuário, né? E aí o que acontece? Para mim fazer a espada, eu poderia fazer ela no ZBrush? Poderia. Mas aí entra aquela questão da sagacidade que eu estava comentando antes, né? No Fusion, como a espada é basicamente um elemento 2D, para pensar, ela é só um perfil, né? É mais fácil desenhar no Fusion da vida, fazer os cortes que nem eu tô fazendo aí, né? Separar a bainha da lâmina, fazer a edge da lâmina com um único botão, né? Como eu fiz agora. Eu apertei o botão, fiz a edge, ó. Vou dividir no meio e vou replicar pro outro lado. Tá pronto. No ZBrush eu demoraria muito tempo pra conseguir essa borda perfeita, né? E aí eu dou os fillets, que a gente chama, né? Que é esse arredondamento, né? Nas partes retas, né? E eu extraio os outros materiais ali, que é muito simples de fazer. Pra quem não sabe, tem vídeo no meu canal já, numa live que eu deixei gravada lá, explicando como usar o Fusion. Obviamente, é uma coisa rasa, né? Você já deve ter respondido lá a pesquisa para estar aqui, então você já deve ter algum entendimento de que eu estou pensando em fazer algum tipo de curso que realmente sane necessidades de verdade, né? Então, assim, vai depender muito do que vocês responderam também, né? Obviamente, eu tô aqui mostrando para vocês as coisas que eu já sei, mas o que é óbvio para mim não é o certo, né? Por quê? Eu já tô há muito tempo na indústria. Eu já sei essas ferramentas há muito tempo. Para mim, essas coisas que eu sei são óbvias agora. Então, do ponto de vista de vocês que estão, entre aspas, começando ou querem entrar nessa área, o conhecimento de vocês sobre as dúvidas de vocês é muito melhor do que o meu, né? Porque pra mim é tudo muito óbvio já, né. Então eu fico muito feliz que eu tenho a oportunidade de poder, né, ver essa pesquisa e ler e entender quais são as necessidades hoje, né. Eu sei que a gente tem muito mais recurso, mas também essa questão de ter muito mais recurso, às vezes acaba causando uma certa paralisia por escolha, digamos assim. A gente acaba nem sabendo mais nem como estudar, pelo fato da gente ter tanto acesso à informação. E o que que eu procuro fazer com essa o que que é a minha ideia, né. Obviamente, né, como esse vídeo aqui mostrar pra vocês, cara, tem muita técnica que tem que aprender, né? Algumas técnicas são importantes, mais falando de software nesse sentido mesmo, mas a maneira como tu integra esses softwares é que vai dar sabe, vai dar o teu poder de criação máximo, né? Então o que acontece? Pra mim, né? Tem muitas coisas que não faz sentido nenhum resolver em 2D. Mas pra vocês não é óbvio isso, né? Vocês olham o trabalho de um artista conceitual e muitas vezes acabam pensando que o cara desenha ou pinta, faz tudo aquilo ali à mão, né?
Então é uma mistura de técnicas. A maioria das vezes é photobash, a maioria das vezes é modelagem 3D, renderização, usar scans de pessoas, tá? Então, assim, a gente não tem esse medo de utilizar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Obviamente, com coisas como AI, a gente tem que ter um pouquinho mais de noção, né? Porque tu ainda quer estar no poder criativo, né? Tu ainda quer ser a pessoa que criou a coisa, né? Então a gente tá usando, na verdade, as coisas meio que como um vamos dizer assim, um Lego, e aí tu monta, né? Tu não precisa necessariamente criar as peças do Lego, mas quem monta a escultura com Lego é tu, né? E na maioria das vezes não existe tutorial de como montar o nosso Lego de criação que a gente tá fazendo aqui, né? Então, por isso que cabe a gente ter essa plasticidade mental de poder saber qual ferramenta usar e quando usar, né? Aqui no Quixote, tá? Que é um programa de renderização que eu uso. Se eu fosse ensinar, seria esse, porque ele é muito ágil, tá? Por que eu tô fazendo seleção de materiais aqui? E, cara, eu só clico, arrasto e o material tá ali. Entendeu? É muito flexível. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Porra, eu tô colando lá no ZBrush, no Photoshop, o que eu fiz no Quixote, pra testar a postura das coisas, né? E eu tô tentando bater com aquele sketch original. Então, como eu fiz esses ajustes no ZBrush antes de eu ir pro Quixote, quando eu renderizo os materiais, a iluminação já tá perfeita. Então já tá tudo certinho, na posição certinha, na perspectiva certinha. Não tem que descobrir nada mais, né? Esse colete, por exemplo, e aí entra a questão de vocês terem uma biblioteca de vocês mesmo, é um colete que eu já tinha feito para um outro personagem de cliente, que eu resolvi usar aqui. Por quê? Porque é meu. Eu que fiz, entendeu? Não vai ter problema nenhum de eu pegar isso aí na internet, ter algum problema de alguém falar, mas essa jaqueta é de tal personagem. Não tem, é eu que fiz, entendeu? Então por isso que é legal, às vezes até tu ter um tempo livre, tu acabar criando coisas que são tuas. Então assim, por muitas vezes, aquele braço mecânico que eu fiz ali, que vocês usaram, viram lá no começo do vídeo, a base mesh que eu usei dele, é coisa minha. Os dedos eu peguei de um outro artista na internet, que eu achei um arquivo de um robozinho que tinha uns dedinhos bem legal. E eu peguei pra mim e modifiquei e usei na minha escultura. Não existe problema em fazer isso. O que tu não pode fazer é pegar o braço do cara lá e botar aí e eras isso, né? Aí fica foda, né? Porque não é criação nenhuma, né? Só tá roubando, né? Hã, então, assim, ter essa flexibilidade, né? Essa agilidade. Então acaba que eu lidando com meus clientes, né? Uma coisa que eles sempre valorizam muito é a minha velocidade em conseguir resolver problemas. E como eu estava falando antes, a gente não é um ilustrador, a gente não é um modelador 3D, a gente é um solucionador de problemas. Então eu já fui apresentado com diversos problemas para resolver. Desde, tipo assim, como é que eu vou criar uma nave? Pô, eu me lembro a primeira vez quando eu tive que criar uma nave lá com o Alex Figini, me deu um branco, assim, porque eu realmente não sabia como. Tipo assim, eu sei modelar 3D, eu sei modelar ZBrush, eu sei modelar Fusion, na época eu já sabia, né? Mas e aí, eu não modelei uma nave. Então essa paralisia não deixa de existir, né? Só que, tendo a ferramenta, é metade da batalha ganha. Eu não preciso ter que me preocupar com a ferramenta. Por isso que eu digo, se tu é um encanador, deu um problema, né? E tu tem que ajudar alguém na casa de alguém lá, resolver um problema. E tu leva uma mala. E na tua mala só tem uma chave de fenda e um martelo. Tu vai conseguir resolver alguns problemas. Mas tu não vai conseguir resolver todos os problemas. Obviamente, a gente nunca vai conseguir resolver todos os problemas. Mas tu tem que ter esse entendimento de que quanto mais atualizado tu tiver, quanto mais tu entender de software, quanto mais tu entender de ferramentas novas, técnicas novas, isso te abre um leque muito grande para cliente, tá? Obviamente, tu não acaba selecionando teus clientes, né? A maioria das vezes eles te encontram e eles querem te dar, não digo oportunidade, mas eles querem te dar esse trabalho porque eles vê às vezes que tu se encaixa no perfil. E aí tu é confrontado com a grande questão de tipo, será que eu consigo resolver isso? Se tem as ferramentas, é muito mais fácil. E aí entra eu nessa história. Por quê? Porque eu acredito que eu tenho as ferramentas que, pelo menos conversando com vários artistas de várias áreas diferentes, assim, eu vejo que a galera não tem as ferramentas que eu tenho, sabe? Ou pelo menos se eles têm, eles não usam da maneira que eu uso, né? Eu não tô falando aqui pra, tipo assim, eu, né, whatever. Não é isso. Eu tô falando porque, tipo, realmente falta uma. Sabe? Eu gosto de dizer que é o jeitinho brasileiro, sabe? De certa forma é mesmo. A gente tem preguiça de fazer certas coisas e a gente descobre caminhos mais eficientes, né? É, mas sem nem passar a perna em ninguém, sem fazer nada de errado. É simplesmente ver oportunidade onde ninguém vê, né? E então, assim, o que é a minha ideia aqui? Por que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Vocês estão aqui, vocês são caras de paraquedas, né? Vocês estão aqui que responderam uma pesquisa, vocês provavelmente já gostam dessa área, já têm interesse em entrar nessa área. E eu tô aqui pra facilitar, digamos assim, romper essa barreira entre vocês e esse sonho, digamos assim.
Porque eu, quando comecei, mano, não tinha recurso nenhum. Então, assim, eu sei a sensação que é de tu querer alguma coisa e tu nem saber o que que é essa coisa, né? Então, tipo assim, eu tive que inventar muitas das minhas técnicas. Obviamente, depois eu descobri que várias pessoas usavam, descobriram a mesma coisa que eu, ou já sabiam fazer a mesma coisa que eu. Mas assim, tu não tem que fazer esse negócio do zero sozinho, né? Vai ter alguém pra te ajudar, tá? Então, a minha ideia é justamente isso, é sanar essas dúvidas e poder mostrar que existem maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. Isso é uma coisa muito importante, tá? Ter essa plasticidade, de novo, plasticidade mental, plasticidade de opções. Eh, e não ter esse medo, né, "Ah, eu não sei se eu sou um artista de verdade, eu não sei desenhar". Cara, desenhar nada mais é do que, de novo, uma ferramenta. Se tu sabe fazer uma linha reta e uma curva, tu provavelmente sabe desenhar o suficiente para poder criar alguma coisa, tá? Que nem se você for olhar meus desenhos que eu tô fazendo aqui na tela agora, minhas linhas não são as mais limpas do mundo. Eu me considero um bom desenhista. Sou um excelente desenhista? Não. Considero um desenhista profissional? Não. Mas eu ganho dinheiro com arte, né? Concept art, né? Porque as minhas ideias elas não são dependentes da minha capacidade de desenhar, né. Existem outras ferramentas, outras maneiras de resolver os problemas que eu preciso resolver, né. Então assim, agora também eu sou muito adepto de usar a modelagem em realidade virtual, né. Eu vejo muito poucas pessoas falar disso. Eu não vejo nenhum artista, sinceramente, trabalhando com isso. Hã, porque parece um negócio, assim, que é muito difícil explicar a realidade virtual, né. Se tu nunca usou, parece um scam, assim, parece uma coisa fake, mas, cara, é realmente a coisa mais legal que eu já experienciei na minha vida em termos artísticos, assim, é usar a realidade virtual pra poder criar personagens, naves, robôs, né. E eu já tive muito trabalho pra cliente de comercial, de filme, que eu fiz todo no VR, porque eu precisava de escala em proporção à relação humano, né. Então, tipo assim, eu boto o boneco ali no chão, vamos supor um robô, né, ele tem que ser metade da minha altura, eu consigo ver ele realmente na metade da minha altura. Isso é uma coisa muito difícil de explicar aqui, porque vocês não estão olhando esse vídeo, né, e não teriam acesso a esse robô se vocês não têm uma realidade virtual, um óculos de realidade virtual, tipo um Oculus Quest 2 ou 3 ou não sei nem outras marcas, porque sinceramente elas são irrelevantes comparadas com essas que eu falei. Mas, assim, o que que eu tô falando aqui então, né? Esse personagem que eu tô fazendo aqui na tela, você já deve ter visto no outro vídeo lá, outra parte, parte um. Se não viram, entra lá no canal do YouTube, tá lá. Esse personagem, cara, ele é um ótimo exemplo, né, do que geralmente é pedido nos trabalhos, tá? Talvez o nível de qualidade da execução deles está maior do que deveria, 100%, tá? Esse não seria o primeiro sketch que eu mandaria pro cliente. Geralmente eu pegaria aquela foto inicial que tem o personagem ali embaixo, né? O homem que tem ali. Eu desenharia simplesmente com de maneira bem simples, assim, bruta mesmo. Ou faria uma colagem de fotos bem bruta e eu mandaria várias opções pro cliente, tá? Esse aqui eu meio que tô partindo do pressuposto que o cliente já decidiu alguma coisa e eu já vou mostrar meio que refinado, tá? Mas assim, se a gente fosse fazer isso no portfólio, esse, obviamente, seria a qualidade mínima que eu botaria no portfólio, tá? Isso aqui já é o suficiente. Se tu tivesse, assim, uns 12, 13 personagens desses, vamos supor, tá? Num arquivo do ArtStation, no teu portfólio, cara, eu te garanto que tu vai conseguir trabalho, tá? Não tem escapatória. Falta gente fazendo esse tipo de coisa, tá? E aí tu mostrar que tem, tipo, variedade de opções, variedade de ideias, pensou tipo assim, como esse personagem se equipa, como esse personagem se, eh, se veste, né, como ele se porta, tu mostra que tu tem uma visualização muito forte daquilo que tu quer representar, né? Que, de novo, né, faz parte do trabalho. Esse é o trabalho, na verdade, né? E também, vamos supor assim, que estamos falando sobre software, né? Por que saber um software de hard surface? Por que saber um software de modelagem? Um software, por exemplo, estilo Marvelous Design, que é um software só de roupa. Por que saber essas ferramentas? Volta para aquele ponto anterior. Cara, quando surge o problema, tem que saber resolver. Muitas vezes o que acontece comigo é que eu tenho essa necessidade de poder criar, às vezes. eh, vamos falar assim, de maneira mais simples. O que é um personagem se não um somatório desses elementos, né? De coisas hard surface, de props, de tecidos, né? Então faz muito sentido quando tu entende isso, tu saber essas ferramentas, né? Então, tipo assim, eu não posso chegar lá para um cliente e ele, eu quero fazer, por exemplo, o filme Duna da vida, né? Cheio de tecido e coisa, e máscara, não sei o quê, e umas partes hard surface. O que é mais fácil pra mim fazer, velho? Entende? Desenhar isso tudo na mão, usar Photobash,
Ou modelar isso roughzão no 3D e num VR lá e projetar uns tecidos por cima em 2 segundos, né. Se eu quero gerar opções. Obviamente, depois você vai voltar para o 2D e tu resolve as coisas que são fáceis de resolver no 2D lá, né. Então, assim, parece simples eu falando aqui, e pra mim é simples, mas pra quem tá começando, cara, é uma hidra, tá ligado? É um negócio que corta uma cabeça, parece mais problema. E aí eu quero ser esse grande facilitador, assim, eu me vejo quase como gostaria de me ver quase como um Álvaro Ribeiro, assim, em relação a concept, em relação a, tipo, modelagem, né, tradicional 3D ali que o Álvaro ele faz, né. Por quê? Porque ele é o cara que ele acabou tornando uma coisa muito mais acessível a modelagem 3D, né. E a gente nunca pode, eh, diminuir o trabalho dos nossos, né, parceiros, assim. Eu vejo que o Álvaro, assim, ele é um cara que, cara, é um cara incrível, tá ligado? Na minha cabeça, ele viu uma oportunidade ali de ensinar, que realmente vem numa necessidade da gente interna de querer passar o conhecimento adiante. Não é uma coisa, por mais que as pessoas falem isso, ele só quer ganhar dinheiro. Cara, eu não acredito que seja isso, tá? E eu acredito porque eu, internamente, não é isso, entende? Tipo assim, eu vejo que tem muita gente que me manda mensagem todos os dias com grandes dúvidas em relação a isso e parece um sonho pra muita gente que é muito distante. Eu acho muito triste isso, porque a gente aqui no Brasil, pelo menos lá fora, cara, eles veem a gente como uns deuses da arte, entendeu? Né? Seja na modelagem, seja na ilustração. E eu vejo que pra concept não é a mesma coisa, porque não tem muito artista de concept lá fora. Só que toda vez que eu vejo alguém mesmo, seja muito pouco, tipo eu e tem mais alguns outros aí que eu não, né, não vou mencionar o nome aqui, porque, né, hã, não sei se eles querem o nome deles mencionados aqui, né, obviamente. Mas a maioria dessas pessoas estão morando fora, então, tipo assim, acaba criando uma distância, né. Se eu tivesse no Canadá, eu acho que é meio injusto também explicar pra vocês uma coisa que eu não tô vivendo, né. Eu saí do Brasil aqui, cara, eu saí do Brasil, eu tô no Brasil, mas eu comecei a arte no Brasil aqui sem ter nada, entendeu. Eu não sou uma pessoa que tinha dinheiro, eu não sou uma pessoa que tinha recurso, eu tive que aprender do zero. Então, assim, eu entendo como é que é pra muitas pessoas, se sentir nesse, como é que eu vou dizer assim, nesse vazio, né, "Ah, eu quero meu sonho é trabalhar com isso, mas eu não sei nem onde começar". Eu entendo exatamente o que que é isso, tá. Por que que eu tô falando isso? Porque se tu mora fora, mano, existe muito recurso. Tu vai pra uma faculdade no exterior, vamos supor, existe estúdio. Por exemplo, no próprio Canadá, tu quer sair, tu vai pra uma Ubisoft já como júnior. Pra nós não existe essa opção. Então a gente tem que, infelizmente ou felizmente, que eu acredito que seja uma vantagem, né, a gente tem que sair daqui já monstro. Então quando tu abre um portfólio, o cara que vai olhar, o diretor que vai olhar teu portfólio, ele não tem que ter questionamento se tu é o cara certo pra contratar. Tu é o cara certo pra contratar. Não existe outra opção, entendeu? Tipo assim, quando os caras me chamam, eu faço o primeiro trabalho, e não é me gabar aqui, eu tô falando a realidade, tá? Porque eles me chamam toda hora, entende? Eles olham meu trabalho e falam assim: "Caralho, o cara é bom". Acabou, entendeu? Tu tem que ser irrefutavelmente bom. Então, no momento que tu é essa pessoa, tu sempre vai ter trabalho. E, de novo, né, eu falei no stories lá, relacionamentos interpessoais, velho. Tem que saber inglês, tem que conseguir se comunicar. Às vezes tu vai criar uma relação, tu tendo essa opção, né, obviamente, de conversar com as pessoas, tu vai poder criar um relacionamento com um cara, com um diretor de arte, com um diretor de filme, com um diretor de jogo, que o cara vai querer que tu esteja sempre ali. Não porque às vezes tu é o melhor artista, mas porque tu é o cara mais legal pra ter perto. E tu é o cara que pensa diferente. Então, assim, é uma mistura de elementos que tu tem que ter na tua personalidade, digamos assim, né? Em conjunto com a tua capacidade de criar arte. E aí, voltando para outra coisa que eu falei que eu queria conversar sobre, é posicionamento online, tá? Muitas pessoas me perguntaram ontem sobre, no Instagram, lá no Stories, quem não me segue lá, me segue lá, sobre a captação de clientes e a retenção de clientes, tá? Ah, tem muita dificuldade de captar cliente. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui, parece besteira, mas não é. Eu já ouvi isso de vários diretores, tá? Não foi uma pessoa, não tô falando isso aleatório, tá? Se tu tá Se eu sou o diretor de arte, eu tô pesquisando alguém pra trabalhar comigo, tá? E geralmente quando tu entra nesses projetos, tu não entra pra ficar uma semana, entendeu? Tu entra pra ficar meses, então tu tem que ter uma relação boa. Se eu sou um diretor de arte, eu entro lá e vejo que o cara só postou coisa política e assim, né, coisas nesse vertente, tá? E vamos supor que tu concorda com o cara, mas o diretor concorda contigo ou ele não concorda contigo, tanto faz, é irrelevante o que tu postou. Isso já cria uma barreira muito grande pro cara te contratar. Porque, cara, tu acaba se tornando um risco, entendeu? Em vez de ser um asset. Então, assim, o que que eu recomendo, tá? Eu não tô dizendo que deve fazer isso, eu tô recomendando, né? Aí você faz o que você quiser.
Mas eu não posto nada de política, eu não posto nada de religião, nada, tá. Eu só tenho uma conta, que é a minha Augusto.Ribeirões, que é a minha conta de trabalho mesmo ali no Instagram, que eu posto coisas ali e tal, de né, dos clientes, coisas que eu faço pra mim. Mas eu não posto nada foto minha, eu não posto nada opinião minha sobre, tipo assim, política nem nada, por conta disso, tá. Então, graças a Deus eu tive essa dica lá no começo, né, do Figini me deu essa dica, muito lá atrás. Então, assim, é uma coisa que eu falo pra muitas pessoas, mesmo a galera às vezes acaba ficando ofendida, tá, com isso. Mas eu entendo por quê. Às vezes algumas pessoas têm uma opinião muito forte ou a opinião deles está atrelada ao ego deles, e eles não querem que, né, deixar de fazer isso, tudo bem. Mas tu tem que entender que isso tem consequências também, entendeu? Hã, se tu aceita isso, daí tudo bem, né, obviamente faz o que tu quiser. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Acho que é meio óbvio, né. Mas enfim, às vezes não é, né, por isso eu tô falando. E aí aqui, né, pra finalizar então, falando um pouquinho da arte em si, né, eu tô dando uma refinada em alguns traços ali, né, dando uma projeção um pouquinho maior, pintando as sombras que faltou. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu desliguei o fundo, juntei todas as camadas numa camada só, apertando Ctrl Shift Alt E, e aí eu vou dar um Bevel and Emboss, tá? O Bevel and Emboss nessa situação no final aqui, ele acaba criando uma projeção de sombra e luz na parte interna da imagem, tá? Então vocês viram ali que ele criou essa luz azul em cima, eu defini a luz azul, obviamente. E ele criou uma sombra embaixo. Então te ajuda muito a vender a ideia de criar um personagem que realmente tá ali, né? E aí o que que eu tô fazendo? Basicamente eu peguei o nome dele, que é Zatoichi, e eu comecei a desenhar as letras dentro da letra Z. Então eu fiz o Z, eu fiz o T, eu fiz o O, eu fiz o C, eu fiz o I, né? E aí eu meio que criei um logo, entre aspas, com esse Z inicial, né. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô refinando aquele Z, eu vou excluir daí as partes externas ali do do das linhas, né, vai ficar fora, vou recortar ele desse bloco preto e vou baixar a opacidade, e aí eu tenho um logo, tá. Então assim, parece óbvio, mas não é, né. Então, de novo, é aquela coisa, né. Tipo assim, tu vê o cara fazendo isso é muito fácil, mas se tu tem alguém te explicando, fica mais fácil ainda, né. Mas é isso, gente. Eu fico muito feliz aí pra quem chegou até aqui. E eu fico feliz de verdade por vocês terem respondido o questionário e ter entrado aqui no vídeo e assistido e tudo mais. Né? Espero que o futuro seja muito bom pra todos nós que estamos aqui e até a próxima, gente. Obrigado de verdade.